Nós vamos ler, continuando no livro de Hebreus, que nós estamos estudando o livro de Hebreus, que foi escrito, nós não sabemos exatamente por quem, mas nós sabemos que foi escrito para uma comunidade judaica de hebreus, que vivia em algum lugar, talvez, na Palestina, e que eram judeus, nasceram debaixo da cultura, do ensino da Torá, do Antigo Testamento, e o centro da vida deles era o templo que estava lá em Jerusalém, e a vida deles girava em torno dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. Eles nasceram aprendendo isto, cresceram aprendendo isto, e agora eles se entregaram a Cristo, e agora há muitas dúvidas se nós devemos voltar ao passado, se nós devemos voltar a praticar as coisas que nós praticávamos, porque eles estavam acostumados a ir ao templo e levar a ovelha para o sacerdote para que fosse oferecido sacrifício para cobrir, expiar os seus pecados. E agora que eles são crentes em Cristo, o que nós fazemos? E então o escritor de Hebreus fala muito sobre as leis para eles, fala sobre o sacerdócio, fala sobre a lei de Moisés, fala sobre costumes, e o objetivo é mostrar que Jesus é superior. Jesus era superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior aos sacerdotes, superior à antiga aliança, que agora eles viviam debaixo de uma nova aliança. Por isso, ele fala agora no capítulo 4, a partir do versículo 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Como eu disse a vocês, a vida deles gerava em torno de sacrifícios e gerava em torno dos sacerdotes. Sacerdotes foram instituídos por Deus lá quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, e aí começava a vida de Israel sendo organizada de uma maneira civil, nas leis dos sacrifícios que estão lá em Levítico. Quando você abre a Bíblia no terceiro livro da Bíblia, no livro de Levíticos, você começa a ler sobre sacrifícios, porque os sacrifícios na verdade começaram antes de Levíticos, lá no jardim do Éden, quando Adão pecou e foi se esconder de Deus. Adão fez vestes de
plantas e folhas para cobrir-se, mas a Bíblia diz que Deus o cobriu com pele de animais, e então ali foi feito o primeiro sacrifício de um animal inocente para cobrir o pecado de alguém culpado. A partir do jardim do Éden começaram os sacrifícios, e Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que o seu irmão Caim, porque Caim ofereceu do fruto da terra e Abel ofereceu o sangue de animais, que era a vida de um inocente pagando pela vida de um culpado. E quando chega na época de Moisés, Deus, através de Moisés, estabelece os sacrifícios de animais. Uma ovelha que não tinha culpa nenhuma, era degolada, era morta, o sangue derramado para cobrir, expiar, com X, cobrir o pecado de alguém que era culpado. E então Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, para ser o primeiro sacerdote, mandou Moisés fazer vestes diferentes para ele e os seus filhos, e derramou óleo sobre a sua cabeça, e a partir dali Arão se tornou o primeiro sumo sacerdote de Israel. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes, era o sacerdote mais importante. Ele fazia o trabalho dos outros sacerdotes, mas ele tinha outras funções. Ele consultava a Deus a respeito de assuntos que não sabiam como decidir. Ele jogava lá as pedras de Tumim e Turim e sabia qual era a direção que eles deveriam tomar. Ele era o representante de Deus, ele intercedia pelo povo. Uma vez por ano ele entrava lá no Santo dos Santos, no tabernáculo, e depois da construção do templo, ele entrava lá no templo com sangue, uma vasilhinha de sangue, e com o seu dedo ele molhava as pontas lá do altar que estava lá dentro do Santo dos Santos, uma única vez por ano, no dia chamado da expiação, Yom Kippur, e ali ele representava o povo, levando sangue ali naquele lugar. Sacerdote, ele tinha 4 coisas que diz aqui dos versículos 1 ao 4. Ele era tomado dentre os homens e constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. O sacerdote, ele estava lá representando a Deus para os homens, e estava lá como um intermediário para levar as orações e levar os homens até a presença de Deus. Ele estava lá como um intermediário. O sacerdote, ele oferecia sacrifícios. Os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo e depois no templo aos milhares e milhares. Na verdade, os outros sacerdotes, aos milhares de sacerdotes, na época de Jesus, acreditava-se que havia de 18 a 25 mil sacerdotes que ofereciam diuturnamente animais. E no dia, por exemplo, da Páscoa, historiadores falam que o sangue que escorria por trás do templo e caía no ribeiro lá embaixo, fazia com que por quilômetros e quilômetros aquele ribeiro ficasse completamente tomado de sangue. Tal a quantidade de sacrifícios que eram oferecidos ali no altar. Sacrifício no templo do Senhor para perdão dos pecados das pessoas. Sacerdote, ele era capaz de se condoer, a Bíblia diz no versículo 2, se condoer dos ignorantes, dos que erram, porque ele era humano. O sumo sacerdote era uma pessoa normal, ele não era impecável, infalível, ele era um homem comum que errava, que pecava, e na verdade quando ele iria entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, ele oferecia primeiro uma oferta para perdão dos seus pecados, para então pedir perdão pelos pecados do povo. Ele se condoía porque ele sentia, ele sabia das suas fraquezas, ele sabia das suas limitações, ele sabia dos seus erros, e ele então ia à presença de Deus para pedir perdão. Mas isso também, o objetivo era que criasse uma empatia. O que é empatia? É eu calçar os teus sapatos, é eu estar no teu lugar, é eu sentir o que você sente, eu sentir, é eu me colocar
colocar completamente no teu lugar, para assim eu evito de julgar a você de uma maneira dura. Eu me coloco no teu lugar para sentir as suas dores e as suas fraquezas. O sacerdote, ele julgava, por exemplo, até mesmo doenças. Quando alguém estava com lepra ou não, ia ao sacerdote. Você se lembra lá que quando Jesus, aqueles 10 leprosos vieram a ele falou: ide, mostrai-vos ao sacerdote, porque o sacerdote examinava se a pessoa estava ou não livre da lepra. O sumo sacerdote, ele era escolhido por Deus e não pelo homem. Era da linhagem de Arão, o irmão de Moisés, e ele foi escolhido por Deus. E quando ele morresse, era vitalício, quando ele morresse, o seu filho assumia no seu lugar, o filho de Arão, Eleazar, assumiu no lugar, e depois o filho do filho, e assim foi de geração em geração, passando por Eli, lá na época do profeta Samuel, e enfim, era da linhagem de Arão, o sacerdócio escolhido por Deus. Sacerdote, ele tinha 4 características. Ele era homem, ele sentia as mesmas fraquezas que o homem, ele oferecia sacrifícios e ele era escolhido por Deus. Só que agora eu me converti a Cristo e eu devo ir ao sumo sacerdote, porque ele é o representante de Deus aqui na terra. Então o escritor de Hebreus, ele começa a falar que Jesus cumpriu todas estas coisas, porque Jesus foi escolhido por Deus, e Deus falou: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais para frente ele vai falar o que é isto, mas ele fala: olha, ele se tornou um homem, Deus se tornou um homem, sentindo as nossas dores, as nossas limitações. Quando Jesus se tornou homem, ele nasceu, ele foi 100% homem, não apenas Deus. Tem gente que pensa que Jesus viveu aquela vida sobrenatural porque ele era Deus. Não, Jesus viveu como homem, ele venceu o pecado como homem, ele fez milagres no poder do Espírito Santo. Ele não viveu como Deus aqui nesta terra, ele viveu como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus se despiu dos atributos de Deus para poder andar aqui nesta terra. Enquanto Jesus estava aqui, por exemplo, ele não era onipresente, que é uma característica de Deus. Deus é onipresente, Deus está em toda parte. Enquanto eu estou falando com você aqui, Deus está aqui, Deus está na China. Mas Jesus não, Jesus estava em um único lugar. Não tinha como Jesus estar em Jerusalém e no mar da Galileia ao mesmo tempo. Ele estava num corpo físico limitado, ele não era onipresente, ele não era onipotente. Ele mesmo falou: olha, eu nada posso fazer de mim mesmo, eu só faço aquilo que o Pai me manda fazer. Ele não tinha todo o poder antes da ressurreição, ele fazia no poder do Espírito Santo. Na história, contos que na verdade não estão na Bíblia. Alguém fala que Jesus, quando era criança, transformou um passarinho de barro em um passarinho real. Isso não está na Bíblia. O primeiro milagre de Jesus, a Bíblia fala que foi feito lá em Caná da Galileia, ele transformando a água em vinho, e ele só fez um milagre depois de ser cheio com o Espírito Santo no seu batismo. Tudo aquilo que Jesus fez, ele falou: olha, as obras que eu fiz, vocês podem fazer maiores ainda do que aquelas que eu fiz. Jesus não era onisciente, ele não sabia todas as coisas. Quando foi perguntado: olha, Senhor, que dia vai ser o dia da tua volta? E ele falou: olha, na verdade ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho sabe, somente o Pai. Ele tinha coisas que ele não sabia. Mas pastor, então como é que ele sabia certas coisas? Por exemplo, ele sabia que fulano estava lá debaixo da figueira. Ele sabia por manifestações de dons espirituais que eu e você podemos ter: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavras de revelação de algo que naturalmente um homem não poderia saber, mas que o Espírito Santo revelava a ele e que pode revelar para mim e para você também. Jesus viveu como homem, ele venceu como homem. Só que Jesus não ofereceu um sacrifício de animal, mas Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ele era o sumo sacerdote escolhido por Deus, ele viveu como homem,
mas ele ofereceu um sacrifício. Por isso que quando João Batista ouviu pela primeira vez, passando, falou aos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entendeu que Jesus era o sacrifício perfeito. E Hebreus vai falar sobre isso daí, que sangue de animais não podem perdoar pecados, que era necessário um outro sangue para perdoar pecados, o sangue de Jesus. E Jesus, ele foi o próprio sacrifício oferecido no lugar de ovelhas, de maneira que nós não precisamos mais de oferecer animais para Deus, nada disto, porque o único sacrifício foi suficiente para o perdão dos pecados de toda a humanidade, a Bíblia diz aqui. Agora é interessante porque as pessoas pensam o seguinte: bom, mas Jesus, ele não consegue compreender tudo o que eu passo, porque ele não passou por todas as coisas que eu passo. A Bíblia diz aqui no capítulo 4, que nós lemos que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele nunca pecou, ele nunca cometeu um erro, ele nunca mentiu, ele nunca falou mal de ninguém, ele nunca cobiçou, ele nunca fez alguma coisa que todos nós em algum momento fizemos. Mas a Bíblia diz aqui que, a Bíblia diz no versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, aquele que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha só, o escritor, ele nos leva a dois lugares aqui nos versículos 7, 8 e 9. Ele nos leva ao Getsemane, ele nos leva para a cruz. Ele quer mostrar a humanidade de Jesus. Ele quer mostrar que Jesus, ele sentiu e viveu as mesmas coisas que qualquer ser humano possa viver. E ele então vai para o Getsemane, naquela noite de quinta-feira, na noite que Jesus foi traído. E a Bíblia fala que Jesus, ele foi para o jardim, em frente do muro da cidade velha de Jerusalém. Ele foi para o jardim e ali ele chamou 3 dos seus discípulos, a Pedro e a Tiago e a João, para irem um pouco à parte e orar com ele. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali à parte, ele orava e a angústia começou a tomar conta do seu coração. E ele fala para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. É a única vez que ele pede alguma coisa para os seus discípulos ajudarem ele naquele momento de angústia que ele estava passando. Ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele estava profundamente triste. Naquela noite ele estava antevendo o que iria acontecer dali a algumas horas. Ele sabia que ele iria ser separado de Deus. Ele sabia que o Pai não poderia olhar para ele, porque o pecado de toda a humanidade iria cair sobre os seus ombros. O vazio, o desespero, a angústia. Você já pecou na sua vida e você sabe o que é isto? Você já se sentiu vazio na sua vida? Você já se sentiu o pior dos pecadores? Quando você fez algo e que você sabe que desagradou a Deus, uma tristeza entra no teu coração. Agora Jesus estava antevendo tudo isso que iria vir sobre ele, porque não iria ser apenas a tristeza e a angústia de um pecado que ele cometeu, mas a tristeza e angústia de milhões e milhões e milhões de pecados, de assassinatos e adultérios e mentiras e maledicências e roubos e cobiças e milhões de pecados da humanidade, desde Adão até o último homem que viveu sobre a terra, iriam cair, esmagar a sua vida, o seu coração, dali a algumas horas na cruz do Calvário. Então a Bíblia fala que ele estava profundamente triste, a sua alma, e ele pede para os seus discípulos: olha, fiquem aqui, vigiai um pouco comigo. E ele sai, vai à parte para orar, e a sua oração é: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por 3 vezes ele ora esta oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas todas as vezes ele complementa e ele fala: mas Senhor, não seja aquilo que eu quero, mas seja aquilo que tu queres.
mulheres. A Bíblia fala aqui que ele gritou, a Bíblia diz, olha, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, ele gritou por Deus, ele fez uma oração clamando, ele chorou. A Bíblia diz que a angústia, a dor, aquele sentimento de perda, de vazio, de solidão, tomaram conta do seu coração. Ele antevia a cruz à sua frente, a vergonha da nudez, a vergonha da culpa, o sentimento de culpa, o sentimento de rejeição que todas as pessoas têm quando erram. A cruz, emblema de vergonha e dor que nós cantamos. E a Bíblia diz que ele chora tão amargamente que Deus envia um anjo para o consolar. E a Bíblia diz que ele então ora, ainda em agonia, ele ora mais intensamente, de maneira que acontece algo que a medicina chama hoje de hematidrose, que é quando o suor se transforma em sangue. Até pouco tempo atrás a ciência não sabia o que era isto, mas eles descobriram que vasos sanguíneos por baixo das glândulas sudoríparas, eles estouram e aquele sangue vaza e se mistura com o suor que escorre pela face de uma pessoa. Isto em 2017, no ano passado, foi relatado pelo menos mais de 20 casos assim. A medicina não sabe exatamente o que é que causa fisicamente, mas eles chegaram à conclusão que isto é resultado de um profundo estresse, de uma angústia tão profunda que aquilo se torna em algo físico e os vasos se estouram e correm para fora junto com o suor, e o suor de Jesus se transformou em gotas, com gotas de sangue que caíam sobre a terra. E ele ora: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja aquilo que eu quero, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. E a Bíblia diz que ele, com grande clamor e lágrimas, ele orou e suplicou aquele que tinha o poder da morte para livrá-lo, e ele foi atendido na sua oração. Pastor, mas se ele foi atendido, porque ele não foi livre da morte? Porque ele não falou para Deus, ele não pediu para Deus para não morrer. Ele falou para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. E foi ouvido, porque esta era a vontade do Pai, que ele pagasse o preço. Com certeza, Jesus naquele instante queria fugir daquele lugar. Eu me lembro, uma certa vez na minha vida, nós estávamos lá na Taliba Leonel. Eu me lembro o sentimento que eu tive. Eu estava orando lá no salão, isso é 27 anos atrás, e estava lá no fundo, tinha umas salas de crianças lá, e eu estava lá orando, e de repente me veio tipo um medo, uma coisa estranha, um sentimento assim que eu terminava de orar lá e entrava para o culto, mas uma coisa terrível assim, que a minha vontade era correr daquele lugar e nunca mais voltar ali. E eu entrei ali no culto assim, batendo o pé firme, porque a minha vontade era sumir. Eu não sei porquê, eu tenho certeza que Jesus, a vontade dele era sumir. Eu vou largar isto. Esta era a vontade dele. A vontade dele era sair daquele lugar. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. É isso que eu quero, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Por isso a Bíblia diz aqui que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Por que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu? Porque a gente aprende a obedecer quando a gente decide confiar em Deus, independente da nossa vontade. Porque a minha vontade é ir embora, a minha vontade é fugir, a minha vontade é pecar, a minha vontade é ir para Galileia, é esquecer do assunto. Eu não vou me separar do meu Pai. A minha vontade é esta, mas ele aprendeu a obedecer a vontade de Deus. A minha vontade era ir para lá, a vontade do Pai era ir para lá. Então ele aprendeu a seguir a vontade do Pai, aprendeu a obediência pelas coisas, pelo sofrimento e pela dor que ele estava passando naquele instante. E a Bíblia diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação.
Por que ele foi aperfeiçoado? Jesus não era perfeito, ele era perfeito, é claro. Ele nunca pecou. Mas ele foi aperfeiçoado como homem lá na cruz, porque ele nunca pecou, mas o pecado da humanidade caiu sobre ele, ele sentiu o peso do pecado, embora ele nunca tivesse cometido um pecado. Ele foi aperfeiçoado como sacerdote, como sumo sacerdote que precisava saber o que era o pecado. Ele foi aperfeiçoado como um homem perfeito, um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, um homem que carregou as nossas culpas, as nossas transgressões sobre si. Por isso que lá na cruz ele orou: Pai, por que me abandonaste? Ele clamou lá, porque Deus não poderia naquela hora, um Deus santo, olhar para alguém carregado de pecado, que estava na pessoa de Jesus lá. Ele foi aperfeiçoado como um homem, como um sumo sacerdote, de maneira que o escritor de Hebreus, ele está falando com os judeus que sabem que tinham a figura do sumo sacerdote como o intermediário entre eles e Deus, e ele está dizendo: olha, Jesus cumpriu tudo aquilo que precisaria cumprir para ser um sumo sacerdote. Ele foi escolhido por Deus, e Deus falou: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não foi ele que falou: eu vou ser, mas o Pai falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não precisou oferecer uma ovelha, mas ele ofereceu a si próprio, como uma ovelha sem pecado. E como um homem, ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E a Bíblia diz: ele se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, queridos, na nossa vida nós temos muitas lutas com as tentações, e Jesus foi tentado em todas as coisas, mas venceu cada uma delas. Nós temos lutas em que às vezes a gente pensa: bom, eu vou correr para lá, eu vou fazer aquilo, mas a gente às vezes tem que fazer a escolha de que eu vou confiar em Deus, e que Deus sabe o que é melhor para a minha vida, embora no momento eu quisesse fugir, embora no momento eu quisesse pecar, embora no momento eu quisesse fazer a minha escolha, embora me pareça que a minha escolha é a melhor. Eu preciso confiar em Deus, e que Deus sabe todas as coisas, e que a vontade de Deus é melhor do que as minhas escolhas, do que a minha vontade. A melhor coisa que eu posso fazer é escolher o que Deus quer para a minha vida, e aí as coisas vão dar certo no final da história. A Bíblia diz que por causa disto é que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra, e vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, meu amado. Por causa do que Jesus fez na cruz, por causa do seu sacrifício como homem, no meu lugar e no seu lugar. Agora, portanto, olha só o que diz os versículos 14, 15 e 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O sumo sacerdote terreno, ele tinha 3 partes lá no tabernáculo, no templo. Tinha o átrio onde os judeus ficavam. Havia uma parte que os sacerdotes entravam, e que ali havia um altar do sacrifício, onde eles sacrificavam os animais. Um pouco à frente havia uma pia, onde o sacerdote precisava lavar-se para poder entrar no Santo dos Santos. Ali no Santo dos Santos, alguns sacerdotes entravam. Havia ali o castiçal que iluminava aquele lugar. Havia do outro lado a mesa dos pães. Havia na frente o altar do incenso. E o sumo sacerdote apenas uma vez por ano cruzava aquele lugar, cruzava a cortina daquele lugar, e entrava num ambiente escuro, onde havia apenas a arca da aliança, uma arca de ouro, com 2 querubins ou anjos, com as asas voltadas um para o outro, de ouro puro. E ali ele colocava o sangue na beira do altar para o perdão do seu pecado e do pecado dos judeus, o dia da expiação dos pecados. E o sacerdote fazia aquilo uma vez
vez por ano. E agora ele fala aqui que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que não entrou no Santo dos Santos, feito pelas mãos do homem, mas que entrou nos céus e foi ao trono de Deus oferecer. Está aqui, o preço foi pago e foi levar o sangue diante do Pai. Ele falou, nós temos um sacerdote que penetrou os céus, portanto, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa declaração de fé. Conservemos firmes a nossa confissão de que o Senhor está conosco, de que Deus nos abençoa, de que Deus é por nós. Nós temos uma confissão na nossa boca. E não é uma confissão de derrota, mas é uma confissão de vitória pelo que Jesus fez por mim e fez por você. Ele diz no versículo 15... Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. A gente às vezes fala o seguinte, quando alguém perde o filho, às vezes é comum as pessoas chegarem e falar, olha, sinto muito, eu sei o que você está passando. Na verdade não sabe, porque só quem sabe o que a pessoa está passando foi quem passou por aquela situação parecida com a dela. Só quem sabe o que é perder um filho é quem já perdeu um filho. A gente pode imaginar a dor quando a gente olha para os nossos filhos e os amamos, e podemos imaginar a dor que é perder, mas somente quem passou por aquilo sentiu aquilo. Eu li uma história de um menino que chegou, ele queria comprar um filhote de cachorro, e um cachorrinho para si, ele passou em frente a uma casa, estava lá vendo-se filhotes, ele bateu palma e falou, olha, eu queria comprar um filhote de cachorro, quanto que custa? O homem falou, é R$1.000. Ele falou, eu posso ver? E o homem então chamou alguém lá, traga os cachorrinhos, e os cachorrinhos vieram todos correndo, pulando, e ele falou, que bonitinho, pegou no colo, pegou outro, e então apareceu lá atrás um outro cachorrinho, arrastando as pernas de traseiras, se arrastando, puxando com a perna da frente, e ele perguntou para o homem, o que aconteceu com este cachorrinho? Ele falou, ele nasceu assim, ele nasceu com um problema no quadril, e ele é paralítico, ele não vai andar. E o menino falou, eu quero comprar este daí. E o homem falou para ele, mas olha, ele nunca vai andar, ele é um cachorro que tem paralisia. E então o menino levantou a perna, e estava uma perna de ferro por baixo, e ele falou, eu também nasci assim, e esse cachorrinho vai precisar de muito amor e de alguém que o entenda, e eu sei o que é passar por uma situação assim, então é esse que eu vou comprar. Na verdade, o que Jesus precisava se tornar igual a gente, para sentir o que a gente sente. Jesus precisava ser como eu e como você. Então ele entende as nossas dores, ele entende as nossas fraquezas, ele entende as nossas lágrimas, ele entende o desespero, ele entende o que é ser abandonado, o que é ser traído, ele entende a vontade de sair correndo e deixar tudo para trás. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele entende você algumas vezes vai orar e falar, Senhor, ninguém me entende, mas Jesus entende você. E ele diz aqui, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele venceu o pecado. Às vezes você pode falar assim, sabe, talvez você já fez esta oração, Senhor, eu sou indigno de estar na tua presença. A gente geralmente faz uma oração assim, quando nós nos sentimos culpados. Eu fiz algo errado hoje, eu pequei, e então eu estou com vergonha de Deus. Eu entro no meu quarto, eu me ajoelho e falo, Senhor, olha, eu não sou digno de entrar na tua presença. E a gente às vezes faz isto baseado em algo que nós fizemos. Mas o fato de você cometer um erro, ou o fato de você fazer o que é certo, não faz você ser digno diante de Deus. Você não se torna digno diante de Deus porque você é uma boa pessoa. O meu pai, ele falava o seguinte, olha, eu acho que eu vou para o céu porque eu não roubo, eu não engano, eu não minto, eu não adultero, eu não faço mal para ninguém, então eu estou indo para o céu. Então as pessoas, elas acham que a bondade delas, porque eu faço
caridade, porque eu ajudo o pobre, porque eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, ou eu dou lugar no ônibus para alguém, que eu mereço a bênção de Deus sobre a minha vida. Afinal, eu sou uma boa pessoa. Quando alguém morre, logo alguém faz o discurso: ele era um bom homem, certamente ele está lá no céu. E a gente acha que nós, pelos nossos méritos, nós chegamos aos céus, mas na verdade não é pelos meus méritos ou pelos seus méritos, meu amado, é por aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. É por isto. Deus não olha pelo que você fez. Eu não vou entrar no céu porque eu sou pastor há quase 40 anos. Se eu morrer, eu não vou entrar no céu porque eu falo: Senhor, olha, eu preguei para tantas pessoas, eu fui pastor, aconteceu isto comigo ou aquilo. Não, eu vou entrar no céu única e exclusivamente por causa do sacrifício que Jesus fez no meu lugar e pagou o preço por mim. Quando ele falou lá na cruz, tetelestai, está consumado, estava dizendo: o preço está pago por completo, não tem mais nada a ser pago, não sobrou nada. A dívida que era contra mim, contra você, Jesus encravou-a lá na cruz e ele pagou o preço total por mim, por você. Então não há nada que eu ou você possamos fazer para comprar alguma coisa ou para sermos mais beneficiados por Deus. É claro que porque eu amo a Jesus, hoje eu quero obedecê-lo, porque eu amo a Jesus, eu quero agradá-lo. Quando eu amo alguém, eu quero agradar aquela pessoa, e é isto que ele está dizendo aqui. Ele fala o seguinte: olha, ele foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. É óbvio que quando eu conheço a Jesus, eu quero obedecê-lo, eu quero honrá-lo. Jesus mesmo falou: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Mas eu não sou salvo por guardar mandamentos, eu não sou salvo porque eu não adultero, eu não minto, eu não roubo, nada disso daí. Eu sou salvo pela graça de Deus e porque Jesus foi lá e pagou o preço e falou: está comprado, é meu. Basta você falar: não, eu creio em Cristo. O que eu preciso fazer para ser salvo, pastor? Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, Paulo falou. O fato de eu viver para Deus hoje é justamente porque eu sou salvo e eu quero viver para Deus. Eu quero seguir a Cristo, eu quero amar ao Senhor, eu tenho prazer em estar na casa de Deus. Agora eu não mudei de religião, né? Eu comecei a seguir uma pessoa maravilhosa, empolgante, que cada manhã eu acordo com vontade de falar com Ele. Não é uma religião, meu amado, é um relacionamento que agora eu tenho com o Deus vivo, por causa da obra que Jesus fez. Por isso ele diz aqui no versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, se achegue. A gente vai para o Nordeste e bate na palma na cara de alguém: vai chegando, se achegue. Deus está dizendo o seguinte para você: se achegue. Não é porque você é bonzinho, mas por causa do que Jesus fez por mim e por você. Deus está dizendo para você: é só você se achegar, é só você chegar, é só você vir. A porta está aberta, o canal de comunicação, o véu que separava foi rasgado de alto a baixo. Não há mais nada que separe você do Pai. Você pode orar a qualquer horário, em qualquer lugar. É por isso que eu sempre falo para você: tem gente que acha o seguinte: não, a oração do monte é mais poderosa. Eu vou lá para o monte, que é lá o poder cai. Meu amado, o poder cai onde houver pessoas com o coração desejoso em buscar a face de Deus. Deus não habita na montanha ou no vale, Deus habita no coração do adorador. Aquela mulher chegou para Jesus: Senhor, onde é que nós devemos adorar? Aqui nesses montes onde os nossos antepassados falam, ou em Jerusalém? E Jesus falou para ela: olha, haverá tempo que nem aqui nem lá, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode adorar a Deus aqui, você pode adorar a Deus na tua casa, no teu carro, no metrô, no banheiro da tua casa, no quarto fechado. Você pode buscar ao Senhor sussurrando o seu nome, você pode buscar ao Senhor gritando como Jesus fez, gritando e bradando. Você pode buscar a Deus chorando, ou você pode buscar a Deus com os olhos abertos ou fechados. Quando você o busca com todo o teu coração, o Senhor ouve a tua oração. Não é baseado na tua bondade, não é baseado porque você tirou nota 10 hoje e não cometeu nenhum pecado, mas é baseado no sacrifício de Jesus, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala, meu amado. Eu, como cristão, não vou passar pelo trono do juízo.
Eu, como cristão, para mim hoje só tenho o trono da graça. Quando eu era pequenininho, me lembro na escola, um dia eu não tinha minha camisa branca. Meu uniforme, era um uniforme branco, camisa. Eu havia sujado, enfim. E quando a minha mãe viu, já era de manhã, foi lavar o uniforme, não tinha... E estava um dia quente, assim que nem hoje. Eu então pus a camisa branca e eu pus uma japona. Sabe o que é japona? Não é descendente de japonês, não. Japona, era uma blusa, casaco, né? Aí puxei o zíper assim, porque a minha camisa que eu pus era azul. E a camisa da escola, o uniforme era branco. E eu fui para a escola com aquele calorão. E a minha professora era a esposa do diretor. E quando nós chegamos na porta, ela gostava muito de mim. Eu era um bom aluno, ela pedia para mim... O bom aluno apagava a lousa. Ela sempre pedia para mim, Edson, apaga a lousa. Eu apagava a lousa para ela, todo orgulhoso. E encontrei com ela e o diretor do lado, e as minhas canelas tremiam. Ele falou, nossa, que calor que está. Tira essa blusa, e achou assim... o zíper, eu parecia que ia ter um infarto. Acho que ele percebeu e não fez nada. Abaixou assim, vamos para a aula. Acho que aquele foi o contato mais amistoso que eu tive com o diretor da escola, porque a gente, quando era criança, a gente sempre imaginava o diretor, a sala do diretor, como o trono da justiça. E ninguém queria ir para aquela sala lá. Eu tive alguns amigos que foram para a sala da diretoria. Alguns saíram de lá chorando, alguns desapareceram para sempre. Nunca mais eu os vi. Não sei o que acontecia, mas ninguém queria ir para lá. Mas Jesus, pelo que Ele fez por mim e por você, nós não vamos comparecer diante de um trono que vai nos julgar. Nós podemos a qualquer instante comparecer diante do trono da graça, trono do favor imerecido, trono do favor de Deus. Ele diz assim, olha, cheguemos-nos, portanto, confiadamente. Eu não preciso pedir desculpa, oh Senhor, me desculpa, não era nem para eu estar aqui, Senhor, sabe? Eu não era nem para eu orar, mas o Senhor me desculpa aí eu falar contigo. Não, ele diz, olha, confiadamente, não é pela minha bondade, mas porque nós temos um sumo sacerdote que intercede. Olha, no versículo 1 diz que o sacerdote, ele era constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Ele era a favor dos homens. Ele era a favor dos homens. Hoje eu tenho um sumo sacerdote que está assentado à direita de Deus Pai, a favor dos homens, a favor da minha vida e da sua vida, meu amado. Ali, então, ele diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de nós recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ou no tempo certo, ou na hora da necessidade, meu amado. Ali você encontra misericórdia, ali você encontra graça, ali você encontra perdão, ali você encontra consolo, ali você encontra forças, ali você encontra ajuda, ali você encontra socorro, ali você é abraçado por Deus, ali Deus enxuga as tuas lágrimas, ali no trono da graça, quando você entra lá no teu quarto, no banheiro da tua casa, ou em qualquer lugar, e você confiadamente, não baseado no que você fez, mas baseado no que Jesus fez, que intercede por nós, à direita do Deus Pai, quando você chega ali você vai encontrar ajuda de Deus, ali você às vezes está triste, angustiado, e vai encontrar alegria, vai encontrar graça, vai encontrar misericórdia, vai encontrar perdão, e ele diz, olha, nos acheguemos ao trono da graça. Falei para os irmãos de manhã que eu tenho um único telefone celular, não sei quantos de vocês têm o número do meu telefone, se você quiser eu não vou te dar, mas muita gente tem. Eu não tenho, estou brincando, não tem nenhum problema das pessoas terem o meu número de telefone. Todo mundo tem meu número de telefone. Tem gente que me liga que eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas me manda mensagem, WhatsApp, blá blá blá, e todas essas coisas que tem na internet. E é bem-vindo, não tem problema. Às vezes eu não consigo responder de imediato. Alguns me escrevem 2 linhas, outros me escrevem um livro perguntando do Apocalipse. E às vezes eu não tenho tempo de dar um resumo do livro de Apocalipse para a pessoa.
Mas frequentemente, a minha esposa sabe disso, frequentemente de madrugada toca o meu WhatsApp. Eu geralmente durmo e logo eu pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Então eu deito e apago. Se conta até 3, se você conseguir chegar no 3 antes de eu dormir, parabéns. Eu deito e durmo. E eu não durmo tantas horas, eu durmo o suficiente para mim, cada um tem um tempo que precisa dormir, mas eu acordo de madrugada, muitas vezes com o barulhinho do meu celular, que toca do lado ali, no criado mudo, plim plim, lá o WhatsApp que faz aquele barulhinho o tempo inteiro. Essa noite mesmo eu acordei várias vezes com o WhatsApp, às vezes eu acordo 5 vezes por noite que toca o meu WhatsApp com alguém que, às vezes, sei lá, às vezes as pessoas acham que eu estou acordado às 4 horas da manhã, quem sabe o pastor esteja orando nesse instante, então seria uma boa hora para pedir para ele orar por mim, e às vezes eu estou dormindo, e toca lá o meu WhatsApp várias vezes, eu às vezes muitas vezes eu nem ouço o WhatsApp, quando eu vou olhar de manhã tem um monte de mensagem, mas às vezes eu acordo com o barulho no meu ouvido, plim plim, e eu acordo, às vezes eu olho ali, e acende a luz, e eu viro, e continuo dormindo. Mas pastor, por que você não apaga, não põe no mudo? Eu ponho no mudo. Eu não ponho no mudo porque eu tenho 2 filhos e 3 netos. E eu quero estar disponível para os meus filhos e para os meus netos. Meus netos não me ligam esse horário, mas os meus filhos podem ligar. Meu filho pode tocar para mim, precisando de alguma coisa, eu não sei, às 3 horas da manhã. Se alguém fica doente, o meu neto, alguém, enfim, precisa de alguma coisa e vai para o hospital, quer me avisar e eu estou dormindo. Não quero ser trágico, não, mas a gente nunca sabe. Alguém pode precisar de você. Então, por causa disso, eu não desligo o meu celular. Está lá. E pode ser 4 horas da manhã e tocar o meu celular. Se eu acordar, eu olhar e vejo lá escrito Wesley ou Gui, na hora, eu vou atender. Ver o que é. Sabe por quê? Porque de uma certa forma, embora a gente ame todas as pessoas, os nossos filhos, eles têm prioridade, ou não? Às vezes pode ser que um irmão precise de você às 3 horas da manhã, mas você não tem tanta intimidade com o irmão, e às vezes você não sai correndo de casa, mas se um filho precisar de você às 3 horas da manhã, você sai correndo de casa, ou toma banho rápido, ou nem toma banho, põe o pijama, sai com um sapato de um pé, sapato marrom num pé, sapato preto no outro, e sai com a camisa de pijama, sem pentear o cabelo, que é urgente, e você corre porque é teu filho. Pois a Bíblia está dizendo aqui, olha, acheguemo-nos confiantemente diante do trono da graça, porque a Bíblia nos fala que por causa de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam se tornaram filhos de Deus. As pessoas nascem criadas por Deus, mas você só se torna filho de Deus. As pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade, não é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus por mim e por você. Ele não se envergonha de lhes chamar, diz aqui em Hebreus, de lhes chamar irmãos. Nós passamos a ser filhos de Deus. Filhos de Deus têm prioridade na fila. Se é 3 horas da manhã e você toca no WhatsApp de Deus, plim plim, lá no céu, na hora Deus vai olhar, é meu filho. Deus recebe você com prazer. Deus não te recebe bravo. Deus nunca está mal-humorado. Deus nunca está chateado. Deus nunca joga nada na nossa cara. Deus nunca fala para a gente, olha, você pecou ontem, eu te perdoei, mas agora nunca mais você faz, que está aqui na minha lista. Deus jamais faz isto, meu amado. Não é porque você é bonzinho, mas Ele jamais faz isto, porque o que Jesus fez foi extraordinário. Ele tomou o meu lugar e o teu lugar, Ele pagou o preço perfeito. Então nós podemos ir ao trono da graça, para receber graça, misericórdia, socorro no tempo da necessidade, na hora da angústia, na hora da tristeza, no tempo oportuno, no tempo certo. Nós vamos receber misericórdia, ajuda. Deus vai sempre estar lá para ouvir a minha oração e a tua oração, porque Jesus fez tudo o que precisava ser feito, tudo. Sentiu o peso do pecado, sofreu por mim e por você,
para que nós não precisássemos pagar nada. É duro a gente entender isto, porque a gente sempre está acostumado a não receber nada de graça. Ah, se está esmola demais, o santo desconfia, pastor. Pois saiba que o que Deus fez por você, o que Jesus fez por você, portanto, amar você, Deus amou a você de tal maneira, incalculável, imensurável o amor de Deus por você. Que Jesus clamou e falou: Senhor, minha vontade é correr, é fugir, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E Deus ouviu a sua oração, porque Ele foi piedoso. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso o escritor de Hebreus fala para eles: nós não temos um sacerdote humano. Jesus é superior aos sacerdotes. Jesus é superior ao sumo sacerdote. Jesus é o sacerdote, sumo sacerdote eterno, constituído por Deus para interceder por nós. Ninguém fez isto, meu amado. Pedro não fez isto, Maria não fez isto, José não fez isto, os santos não fizeram isto, Paulo não fez isto. Por isso que Paulo fala para Timóteo que ele é o intermediário entre Deus e os homens. Não tem outro, não há outro, só Jesus. Amém? Então, com ousadia, você é convidado a entrar na presença dEle e falar com Ele a qualquer momento do dia e da noite, pela obra que Jesus fez por você, meu amado, e por mim. Pelo que Jesus fez por você e por mim, você pode entrar na presença dEle a qualquer momento. Não é esse lugar que é especial, não é a tua casa que é especial, onde Deus está é especial. Pode ser no canto de uma rua, você pode ajoelhar na sarjeta, ou como aquele homem pecador no fundo da sinagoga, ele nem levantava os olhos e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou: este voltou para casa justificado. As portas estão escancaradas para mim e para você orarmos, meu amado.